Então, bora lá. Pessoal, vamos falar hoje do sistema endócrino, falar da reação, né? Como é que o sistema reage quanto a questões da perspectiva do treinamento resistido, né? Então vamos lá. Quando a gente fala de sistema endócrino, a gente fala principalmente da ideia de neuroendócrino, né? Que é uma associação entre o sistema nervoso, do qual a gente já falou, né, várias vezes, e o sistema endócrino, ou seja, existe uma interdependência entre esses dois sistemas, né? Como é que eles funcionam? Como é que funciona essa interdependência deles? O organismo ele percebe a informação, por exemplo, no nosso caso, o treinamento, qual é a informação? É que o indivíduo ele está começando a exigir, ele começa a trabalhar um esforço maior por parte das fibras musculares. No segundo momento, ele organiza a resposta, ou seja, ele começa a traçar toda uma linha de respostas metabólicas do organismo para que ele possa obter a determinada resposta ao estímulo empregado. E em terceiro lugar, ele envia a mensagem. Enviar a mensagem, na verdade, é a resposta ao estímulo. Ou seja, a partir do momento que nós temos uma carga de 20 kg de cada lado no supino reto e nós temos que levantar essa carga, o organismo ele percebe essa informação através do sistema nervoso, ele organiza essa resposta do sistema nervoso, lembra das transmissões nervosas, né, do nosso organismo, ele organiza essa informação e com isso, é claro, organiza a informação para as glândulas endócrinas, para que ele possa enviar, essa palavra é importantíssima quando a gente fala de sistema endócrino, enviar a informação para o nosso organismo. Por que a palavra do sistema endócrino, essa palavra enviar, ela é importante para nós? Porque nós trabalhamos com o sistema endócrino como uma espécie de mensageiro químico. É basicamente assim que funciona o nosso sistema endócrino, né? Ele envia uma mensagem através do processo hormonal. O que ele faz? Ele libera um hormônio na corrente sanguínea que se dirige até o tecido-alvo, que vai receber essa informação e começar a gerar um sinal para que realize um determinado trabalho, né? É assim que funciona o nosso sistema. Então, assim, o que acontece? A glândula ela pode produzir o hormônio que vai correr pela corrente sanguínea, chegar a um tecido em algum outro lugar do nosso corpo para que haja uma determinada ação, ou ela pode também gerar uma ação, né, uma produção hormonal para que o tecido, a célula que está naquele mesmo lugar, ou seja, não vai viajar, a informação ela não vai viajar, e ela mesma vai começar a realizar uma determinada ação, né? Diferente dos nervos, né, que eles vão transmitir mensagem de um nervo para o outro, né, que vão chegar até um tecido até, através das sinapses nervosas, tá bom? As glândulas elas liberam os hormônios no sangue para que possam chegar a uma mensagem ao tecido e realizar alguma ação, né? A gente tem como exemplos aí a insulina, o GH, o glucagon, a epinefrina, norepinefrina, que é adrenalina e noradrenalina, né? Que são hormônios que são liberados pelo nosso organismo para que eles possam causar algum tipo de resposta metabólica em algum determinado tecido do nosso corpo, tá? O hormônio ele circula pelo corpo, mas afeta apenas receptores específicos. O que acontece? Esses hormônios que eu mencionei que agora foram liberados, por exemplo, o cortisol, né, para, o hormônio da paratireoide, são hormônios que podem viajar pelo organismo, mas que mesmo que eles passem por alguns tecidos que nós temos, eles não vão realizar nenhum tipo de ação, porque é necessário que haja um receptor específico, ou seja, um receptor que vai entender qual é a principal função e como ele se ativa quando aquele tipo de hormônio ele é enviado. Ou seja, por mais que o hormônio circule todo o nosso organismo, ele vai enviar um comando determinado para uma determinada célula, para uma determinada especificação que já é subentendida por esses receptores periféricos de dentro da célula, tá? Os hormônios, eles podem ser derivados tanto dos aminoácidos, das proteínas e das gorduras. O que acontece no caso das gorduras, por exemplo? As gorduras, a gente já viu, por exemplo, quando a gente falou de metabolismo da gordura, que a gordura ela não tem afinidade com a água. Então, o meio líquido do plasma sanguíneo, né, ele é aquoso. Então, ele não tem uma afinidade. O que acontece? Até mesmo os esteroides, eles precisam de uma proteína para que possam fazer a viagem até a célula que vai receber esse comando por esteroides compostos de gordura. Por exemplo, testosterona, né?
Os hormônios são concentrados em pequenas quantidades no sangue e são mensurados em microgramas, nanogramas e picogramas. Então, a quantidade, pessoal, de volume hormonal é muito pequena. Então, é como se uma pequena gota de hormônio fosse suficiente para dar uma resposta metabólica altíssima para uma determinada ação. Por exemplo, a testosterona no processo de construção muscular. Microgramas ou nanogramas é o que é necessário para que envie o sinal para o músculo para que haja essa adaptação pós-treinamento para que esse hormônio da testosterona possa aumentar o volume muscular do indivíduo. Então, a quantidade de hormônio é muito pequena. Os fatores que influenciam na concentração do hormônio no sangue, eles se devem basicamente a 4 fatores. A velocidade de secreção do hormônio pela glândula, a velocidade metabólica ou excreção do hormônio, a quantidade de proteína para transporte, isso entra, por exemplo, para os hormônios derivados da gordura, e mudanças no volume plasmático. Então, assim, são basicamente esses 4 fatores que vão acabar influenciando na concentração do hormônio no sangue. O que isso quer dizer, pessoal? É que a concentração do hormônio no sangue, ela acaba se influenciando também na resposta do feedback negativo, né, do nosso organismo. E quando a glândula ela entende que há uma concentração maior ou menor de hormônio dentro do sangue, isso vai interferir diretamente na secreção, na produção, né, na entrega de hormônios por parte desta glândula, tá? Então vamos lá. 1. A velocidade de secreção do hormônio pela glândula. Por exemplo, a magnitude do estímulo ou natureza do hormônio acaba por determinar o controle da secreção hormonal. O que isso quer dizer? Vamos lá. A interação entre a glândula e o estímulo pode reforçar o efeito ou interferir o efeito da produção de um determinado hormônio. Por exemplo, né? Se nós temos uma quantidade maior de glicose, ou seja, carboidrato dentro do nosso organismo, consequentemente nós vamos ter uma maior produção de insulina. Insulina essa que é um hormônio produzido pelo nosso organismo, para que ele possa fazer com que a célula tenha uma maior capacidade de tirar essa glicose do nosso sangue. Tá? Em contrapartida, se nós temos uma maior quantidade de adrenalina e noradrenalina no nosso corpo, né, nós temos uma diminuição dessa mesma insulina. Então, a magnitude do estímulo da natureza do hormônio determina o controle da secreção. Então, os estímulos a qual a gente está se referindo aqui são justamente os fatores que vão acabar influenciando se um determinado hormônio vai aumentar a sua produção ou diminuir. No caso da insulina, quando nós temos uma maior quantidade de glicose, a insulina aumenta para diminuir a quantidade de glicose. Quando nós temos a ação da adrenalina, noradrenalina ou até mesmo o glucagon, eu poderia descrever o glucagon aqui também, né? Quando há um aumento da produção de adrenalina e noradrenalina, nós temos uma quantidade de diminuição de insulina. Isso mais na frente a gente vai explicar, que devido à atividade física, né, a gente permeia uma maior quantidade de glicose para dentro da nossa célula muscular sem uma necessidade tão grande da produção insulínica. Tá? A gente vai explicar um pouco melhor sobre isso. Ou seja, o estímulo pode ser estimulador ou inibidor. Ele pode, dependendo do estímulo programado, aumentar ou diminuir a quantidade de hormônio do nosso corpo. Tá? Próximo. A velocidade metabólica ou excreção do hormônio. A concentração do hormônio também é influenciada pela velocidade da metabolização, inativação ou excreção. Então vamos lá. A velocidade de excreção de um hormônio na urina tem sido utilizada como indicador da sua velocidade de secreção durante o exercício. Está aqui um exemplo. Se nós temos uma baixa quantidade de fluido sanguíneo nos rins e nos fígados durante o exercício, nós também temos uma baixa quantidade da excreção ou inativação desse hormônio. Em consequência, aumenta-se o nível plasmático do hormônio do sangue. É muito importante nós entendermos que o nível plasmático de hormônio no sangue aumentado não necessariamente quer dizer que a glândula está secretando mais hormônio, tá? De novo, a quantidade aumentada de hormônio livre no sangue não significa que a glândula está
produzindo mais. Tá? Significa que há uma quantidade maior de hormônio na corrente sanguínea, que pode ser que não esteja ou esteja sendo utilizado, dependendo do tipo de estímulo que está sendo colocado para o indivíduo. Por exemplo, no caso, quando há um aumento no nível plasmático de hormônio no sangue, aumenta-se a velocidade de secreção por parte das glândulas, né? O que acontece é que quando nós temos os hormônios livres, existe uma necessidade maior de captação da célula por parte desse hormônio secretado no nosso corpo. Então, a glândula produz os hormônios são dispersos na corrente sanguínea e a captação desses hormônios passa a ser maior. A quantidade de proteína de transporte. Por exemplo, esteroides e tiroxina dependem da quantidade de proteína para transporte, além da afinidade da proteína com o hormônio para se ligar a ela. Por exemplo, se nós temos uma maior quantidade de estrogênio livre no corpo, então nós temos um aumento da tiroxina que acaba causando uma diminuição da tiroxina livre nessa situação. Então o que acontece, pessoal? O estrogênio, que é um hormônio, acaba aumentando sua quantidade. A tiroxina também acaba se elevando em sua produção. O que acontece é que, com esse aumento da produção de tiroxina para que se ligue ao estrogênio, eu tenho uma diminuição da tiroxina livre. Por que a tiroxina livre acaba diminuindo? Porque a tiroxina acaba se ligando ao estrogênio. Então, nós diminuímos a concentração livre da tiroxina no organismo. Tá? É basicamente isso que nos remete a um aumento ou diminuição da quantidade de hormônios dentro do nosso corpo. A proteína que o nosso corpo tem e essa capacidade dessa proteína que o corpo tem de captar mais hormônios dentro do organismo. Tá? Logo, a glândula produz mais tiroxina para contrabalancear, ou seja, tentar trazer a homeostase. A homeostase, no caso, foi quebrada porque a tiroxina livre no organismo foi diminuída, porque houve uma necessidade de captar esse estrogênio que foi produzido para que a ação metabólica que o estrogênio vai promover seja realizada. Tá? E em quarto, a mudança no volume plasmático do nosso sangue. Tá? Então, quando nós temos um aumento ou diminuição no volume plasmático sanguíneo, isso acaba fazendo com que as concentrações de hormônios também no nosso corpo acabam sofrendo mudanças. Por exemplo, durante o exercício, o volume plasmático do sangue acaba diminuindo graças ao movimento da água para fora do sistema cardiovascular, por exemplo. Isso causa um pequeno aumento na concentração do hormônio no plasma. Se nós temos uma quantidade maior plasmática no nosso sangue, nós acabamos tendo uma menor concentração de... Deixa eu aceitar aqui. Nós acabamos tendo uma menor quantidade de concentração de hormônios nesse volume plasmático. Quando esse volume plasmático diminui, né, a quantidade fica menor, a concentração sérica de hormônios dentro desse sangue acaba ficando maior. Né? Então, sim, o volume plasmático acaba afetando a quantidade de hormônios dentro dessa concentração. Então, como informações básicas que nós podemos entender até agora aqui, para ficar melhor o entendimento, vamos lá. Os receptores proteicos nas células, eles variam de 500 a 100, dependendo do receptor. Imagina, cada célula do nosso organismo tem uma quantidade de... Cada célula, tá? Célula pequenininha. Cada uma delas tem a quantidade de 500 a 100 receptores, dependendo do tipo de receptor. Ou seja, são muitos receptores dentro dessa célula. E esses receptores ele têm uma maior capacidade de captação com o corpo mais treinado. Tá? A célula fica mais forte, com uma melhor quantidade, maior facilidade de captação. Os receptores podem diminuir em casos crônicos de elevação hormonal. O que acontece? Se eu tenho uma quantidade exacerbada de hormônios, eu acabo, lógico, tendo uma diminuição da quantidade de receptores que podem captar essa quantidade de hormônio. E os receptores podem aumentar em casos crônicos de diminuição hormonal. É sempre a questão do equilíbrio. O corpo entende que a célula, né, entende que precisa de mais hormônios, acaba que ela aumenta a quantidade de receptores, dizendo para o corpo: ei, eu tenho uma maior quantidade de receptores. Você poderia, por favor, produzir mais hormônios agora que eu aumentei a capacidade de captação de hormônios? E quando eu tenho uma maior quantidade de receptores, né, uma quantidade exacerbada de receptores, eles dizem: epa, peraí, eu tenho receptor demais
e hormônio de menos. Tá? Então, essa resposta do hormônio está um pouco desequilibrada. Vamos tentar manter aqui um controle de quantidades, tá bom? O músculo como glândula endócrina, a gente vai tocar várias vezes nessa ideia de que o músculo funciona como uma espécie de glândula endócrina. Durante a contração, ele produz moléculas de sinalização chamadas de miocinas, né? São citocinas musculares. A gente falou de citocinas nas aulas falando sobre o sistema imune, hein? E algumas dessas citocinas atuam como agentes autócrinos, estimulando, por exemplo, a absorção de glicose e aumento da oxidação de ácido graxo. Para ficar mais claro isso, nós falamos, por exemplo, ou vocês tiveram na atividade de vocês, a atuação da interleucina 6, quando a gente falou de sistema imune. Né? É a principal miocina produzida pelo músculo no exercício, funcionando como uma citocina pró ou miocina anti-inflamatória. Então, a interleucina 6 ela pode funcionar tanto como processo inflamatório, por exemplo, mas quando eu falo processo inflamatório é um processo positivo, porque o processo inflamatório que a interleucina 6 causa no organismo, por exemplo, no sistema imune, é para sinalizar o corpo de que ele precisa de uma ação maior de agentes contra os patógenos ou vírus no nosso corpo. Por exemplo, a febre em um determinado local vai trabalhar como uma espécie de sinal, né? Como o Lion do Thundercat, quando sinaliza para que alguém possa vir ao resgate dele. Basicamente a mesma coisa. Tá? Ou como processo anti-inflamatório. E olha que legal. Com relação a esse processo anti-inflamatório, a interleucina 6 ela trabalha como realmente diminuindo o processo inflamatório no sentido de que quando o organismo está inflamado, né? Por exemplo, como a gente falou no começo, antes da gente gravar, indivíduos que têm obesidade, eles estão com células bem inflamadas. Por exemplo, existem fatores de necrose na nossa célula causada pela gordura, que é chamada fator de necrose tumoral alfa, que acabam aumentando os processos inflamatórios daquelas células. Então, a interleucina 6 ela pode diminuir esses processos inflamatórios dos indivíduos. Mas essa interleucina 6 ela é produzida principalmente durante o exercício físico, no ato da contração muscular, senhoras e senhores. Então, o músculo como órgão endócrino, né? Olha só o texto como ele fala. Identificou-se pela primeira vez que o fator humoral, né, a citocina, era produzida e liberada por células musculares contráteis, que pareciam exibir efeitos metabólicos fortes no nosso organismo. Né? Essas citocinas que são secretadas pelos músculos, conhecidos como miosinas e outros órgãos, né, peptídeos produzidos e expressados liberados pelas fibras musculares, têm efeitos autócrinos, parácrinos e endócrinos no nosso organismo. Pesquisas mais aprofundadas sustentam que o músculo é um órgão endócrino ativo com capacidade de produzir e expressar citocinas pertencentes às famílias claramente diferentes, incluindo aqui ó, IL-6, IL-8, IL-15, LIF, BNDF, né? Então assim, aqui a gente mais destaca é a interleucina 6, tá? Então olha só, o que acontece? A interleucina 6, quando produzida, né, ela passa por outros processos de produção, de via AKT, AMPK, que são vias de sinalização proteicas durante o processo da contração muscular. Né? O que acontece? Quando a via AKT é sinalizada, ela aumenta a captação de glicose pelo músculo. Ou seja, o músculo, quando durante o exercício físico, ele capta mais glicose com a ajuda da informação da interleucina 6. Ou seja, indivíduos que fazem exercício físico podem ter uma maior captação de glicose pelo músculo, o que parece ser uma coisa favorável para indivíduos diabéticos, por exemplo, né, que tem uma dificuldade de captação da glicose devido ao excesso de glicose, e a gente já explicou sobre isso, falou sobre isso, excesso de glicose no sangue, não consegue ser captado pela célula, etc. E olha só como que legal também, essa mesma interleucina 6, ela faz com que a MPK, que é um processo enzimático que ocorre dentro do processo da contração muscular, aumente a oxidação de gorduras. Eu não estou falando apenas da quebra, estou falando da oxidação também. Aluno meu sabe que tem diferença entre quebra e oxidação, não é isso? Então vamos lá. Pessoal, vou fazer o seguinte. Eu vou ligar aqui o vídeo. Eu vou dar uma... Deixa eu ver onde é que está a atividade. Tá por aqui não. Achei! Beleza. Vamos lá.
Vamos lá, vou ligar o vídeo agora porque o aplicativo, acho que ele tem hora para parar, né? Ele dá a travadinha dele. Vou parar aqui o vídeo.